Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Risch Radins. Essa é uma apresentação da disciplina de automação industrial, cujo tema é sensores de força. Esse seminário está dividido entre objetivo, introdução, desenvolvimento e conclusão. O principal objetivo é apresentar e explicar o funcionamento de alguns sensores de força, bem como seus aspectos construtivos e suas aplicações principais, como a gente vai ver. As principais motivações para esse seminário são a contribuição para o desenvolvimento da disciplina de automação industrial e seu futuro uso profissional, além de que a força é uma variável encontrada em todo tipo de indústria e, portanto, sendo bastante importante a sua medição, como a gente pode ver em uma das aplicações em uma prensa. Bom, começando falando o que são sensores de força. Basicamente, são sensores que vão medir a força por algum outro fenômeno físico. E nesse trabalho serão explicados os princípios de funcionamento das células de carga e dos sensores resistivos de força, os FSR. Começando sobre as células de carga, basicamente elas são transdutores de força e elas vão funcionar por meio de uma deformação pela qual será medida a força e depois será transformada em sinal elétrico para a gente poder aplicar em alguma área. Bom, as células de carga elas são utilizadas principalmente para medição de massa e elas são encontradas em vários tipos, como a gente vai ver: pneumático, hidráulico, strain gauge e capacitância. Bom, as células de carga hidráulica elas funcionam basicamente aplicando uma força em uma superfície que vai transpor essa força para um diafragma, sendo que esse diafragma irá fazer com que um líquido, que pode ser um óleo ou água, se mova e aumente a pressão num duto. Dessa forma, você consegue fazer a medição da força. As células de carga pneumática elas funcionam de modo semelhante, porém utilizando ar comprimido. Como a alimentação de ar, você consegue medir a pressão do ar e assim calcular a força que está sendo aplicada. Existem também os extensômetros, chamados de strain gauge. Esse tipo de sensor funciona basicamente como uma placa resistiva, na qual quanto mais você comprime ela, mais a resistência diminui. E quanto mais ela não está sendo comprimida, mais a resistência aumenta. Dessa forma, você consegue fazer uma relação com a tensão. Ela é principalmente encontrada no formato de ponte de Wheatstone, que é um formato, como a gente aprendeu no primeiro ano, de relação entre as resistências. A partir dessa relação, você consegue fazer a medição de tensão e, de modo preciso, você tem uma relação de tensão e força. O último tipo de célula de carga que eu vou falar é a capacitiva, que ela funciona basicamente do modo que um capacitor age. Com duas placas e um material dielétrico no meio, quanto menor for a distância entre as placas, menor será a tensão que será medida sobre eles. E dessa forma consegue fazer uma comparação e medir a força. Sobre a célula de carga, sabemos que de hidráulica a capacitiva, a sua sensibilidade é aumentada e também assim a sua exatidão. Bom, as principais aplicações são para grandes cargas, onde elas são bastante encontradas nas pesagens, por exemplo, de veículos, em testes, por exemplo, de choques mecânicos e na separação de objetos, como no exemplo de frutas, pela sua massa. O FSR, sensor resistivo de força, ele é um sensor de baixo custo e ele é menos acessível. Porém, ele também é pequeno. Isso tem seu lado bom e também seu lado ruim, porque ele vai conseguir ser aplicado em locais menores, porém, eles aguentam menores forças. Eles são bastante encontrados em botões. Como a gente pode ver na foto, ele é bem parecido ao tamanho de uma moeda. Bom, no atual trabalho foi possível entender e conhecer alguns principais tipos de sensores de força, de forma a colaborar para a carga de conhecimento desse curso técnico. Sabendo da grande variedade de sensores de força, além de como e onde utilizar cada sensor, seu uso vai se tornar mais e mais eficiente, contribuindo assim para os futuros projetos que estamos nos empenhando. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite.